Essa daqui é uma questão bem legal, bem bacana. Ela fala o seguinte: em 1687, em sua famosa obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o físico Isaac Newton formulou três leis que constituem a base para a compreensão dos comportamentos dinâmico e estático dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. A primeira lei é da inércia. A segunda lei é o que relaciona a força resultante que age sobre um objeto com a aceleração que ele adquire, e a terceira lei é ação e reação. Um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo, ou seja, todo esse texto daqui você não precisaria tá lendo, tá? Então aqui, um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo. Aí ele fala, primeira lei, segunda, terceira, apenas a terceira, primeira e a segunda, ou as três leis. Vamos analisar caso a caso. Então, se o vaso está em repouso, o que diz a primeira lei de Newton? É a lei da inércia, beleza? Que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, beleza? Aquela famosa tirinha, aquela questão clássica do Garfield, que o Garfield está lá parado, numa boa. Aí vem o dono dele e pergunta: Garfield, você está fazendo o quê? Estou em repouso. Não, estou testando a primeira lei de Newton, porque um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, a primeira lei está dentro, beleza? Ok, check. Segunda lei de Newton. Agora é um pouquinho mais difícil estar vendo e percebendo isso. É o seguinte: a força resultante é a massa vezes a aceleração. Esse corpo está em quê? Em repouso. Se ele está em repouso, a velocidade inicial dele é igual à velocidade final, certo? Logo, não existe variação de velocidade e não existe aceleração. E a força resultante fala que é a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força resultante sobre ele é nula. Se a força sobre ele é nula, esse corpo está em repouso. E se ele está em repouso, continua sendo um exemplo da segunda lei de Newton. Beleza? Então, qualquer corpo, mesmo um vaso em repouso, uma pessoa empurrando um armário, uma mãe trocando todos os móveis da casa de lugar. Minha mãe antigamente adorava fazer isso, gente. Eu chegava em casa da escola, quando eu via a casa parecia outra. Enfim, também exemplo de segunda lei, tá? Então tudo está envolvendo aí a segunda lei de Isaac Newton. Tudo bem? E terceira lei, então segunda lei, ok, check. Terceira lei de Newton é ação e reação. Então olha só, podemos pensar em um caso de ação e reação em um vaso em repouso? Sim, podemos, tá? Então você tem o que? Você tem um par, né, que é o vaso, e a reação ali é a mesa. Então o vaso está aplicando uma força na mesa e a mesa está aplicando uma força no vaso. Essa força possui mesma intensidade, mesmo sentido e direções. Opa, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tudo bem? Então, você pode até falar aqui, terceira lei, ação e reação. Ok. Então, você pode até falar, professor, essa questão é um pouco mais difícil, você está vendo que a segunda lei e a terceira lei também está inclusa, tá? Concordo com vocês, o enunciado poderia ser um pouco melhor. Ou intuitivamente falando, a gente sempre fala de primeira lei, a gente pensa em primeira lei. Tá? Onde a maioria dos alunos sempre marcam. Entretanto, é um exemplo das três leis que compõem toda a mecânica. Tá? Então, algumas questões do vestibular, nem sempre elas vêm muito bem explicadas e algumas podem acabar induzindo o aluno ao erro também. Tá? Então, se você marcou a letra A, não se preocupe que muita gente pensa, mas um vaso em repouso, sim, é um exemplo das três leis. Só você pensar nos conceitos fundamentais. E lendo também as alternativas, né? Quando fala segunda e terceira, terceira apenas, você pode estar pensando que sim, elas vão se aplicar. Que vai aplicar a segunda lei, que a força resultante vai ser nula, que tem um par ação e reação, que é a mesa
o livro, certo? Então, você pode até falar, professor, então tudo no universo constitui as 3 leis de Newton? Sim. Então, no universo, qualquer coisa que você pensar, as 3 leis de Newton tá dentro. A única exceção é quando o corpo está viajando próximo à velocidade da luz. Então, Einstein conseguiu provar que não obedece às leis de Newton. Um corpo, quando está a uma velocidade próxima ou igual à da luz, tudo muda. Mas esse é um assunto para uma próxima questão, uma outra aula. Beleza?